Fala galera, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Vamos estudar a lição de número 3 hoje, que tem um título Preparativos para a Conquista. Estamos falando do livro de Josué e nós vemos que esse capítulo ele é separado justamente para nós que realmente precisamos de nos prepararmos. Ele fala de preparação para todas as coisas. O título é para a conquista, né? Mas a gente se preparar para todas as coisas. Tem uma parte aqui, um versículo da agenda de leitura, que é durante a semana, que ele vai falar lá no livro de Lucas a respeito de planejamentos, né? Que toda vez que nós vamos construir alguma coisa, a gente precisa saber o que nós vamos gastar, o que nós vamos fazer. Você vai fazer uma viagem, você tem que saber o quanto você vai levar, o que você vai... aonde você vai comer, o quanto você separou para isso. Se você vai no shopping, no cinema, você tem que saber o preço do ingresso, o preço do Uber, o preço do lanche, por aí vai. Isso é planejamento, seja para grandes coisas como para pequenas coisas. Então, é uma lição muito bacana, muito legal que a gente vai compartilhar, amém? O texto do dia é Provérbios 21:31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, esse provérbio, talvez você para o cavalo, né? Mas é um provérbio eu tive lendo não só o 31, mas os versículos anteriores, vai falar a respeito de sabedoria, né? E aqueles homens que estão na batalha, estão na guerra, eles se preparam para quê? Para a batalha. Mas se vão vencer, aí é outra história. Então, se preparem para aquilo que vocês desejam e anseiam, mas quem vai dar a vitória é o Senhor. Amém? O texto bíblico está em Josué capítulo 2, verso 1, 9, 11, 23 e 24. Diz assim, ó: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Raabe que disse isso, hein, pessoal? E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disse a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então a gente vai ver um texto em que Josué planejava vencer e conquistar a terra de Jericó. Mas como um bom planejador e conhecedor e temente a Deus, ele fala assim, ó, e aprendeu isso com Moisés. Ele enviou 2 espias para olhar como era, como funcionava e por aí vai. E a gente vai ver esses homens sendo recebidos por Raabe, que no caso aqui era uma prostituta, uma mulher que não era evangélica, mas que reconhecia o poderio e a soberania de Deus. E ela acolhe eles, esconde eles, porém há a promessa de que ela seja salva. No tópico 1, vai falar assim, ó, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Aí ele vai falar sobre o primeiro tópico, que é provede-vos de comida. O segundo tópico é convoque as tribos e o terceiro é seja fiel ao comandante. Ou seja, são 3 coisas essenciais: a comida, convocação das tribos, que eram 12 tribos, e a sua população e aqueles que estariam guerreando, e ser fiel ao comandante. Não adianta.
você querer ir para um determinado local e descumprir aquilo que quem está na frente está dizendo. Se for na igreja, seja o seu líder, seja o pastor. Se for na sua casa, seja os seus pais, que são autoridade. Seja no seu trabalho, que são os seus patrões ou os chefes de setores. Então a gente precisa colocar no nosso coração esse princípio de harmonização entre contatos, entre pessoas. Então é isso que a gente precisa fazer. Ser convocados, ser fiel aos nossos comandantes e estar provido daquilo que nós vamos usar. Amém? Aqueles, como estavam fazendo uma viagem, eles tinham que ser abastecidos pelos alimentos. Então, são coisas que vão coincidir, né, com o tema que está sendo tratado, que são os preparativos para a conquista. O tópico 2, ele já vai falar a respeito dos espias. O primeiro é enviados para o reconhecimento da cidade. O segundo, os espias são descobertos. E o terceiro, um testemunho para os espias. Eles são enviados, como a gente já tinha falado anteriormente, para o reconhecimento local, para ver como é que estava sendo feito como era o hábito daquele povo, como eram os guardas, como é que funcionava a cidade. E eles vão ali. Eles são descobertos. Alguns homens percebem que tem um povo diferente ali e eles são descobertos. E aí que no tópico 2 vai falar sobre Raabe, porque ela acolhe eles e ela não é cristã. Ela não fazia parte do povo hebreu. Pelo contrário, ela deveria entregá-los. Mas como ela conhecia a história, como ela conhecia o Senhor e queria salvação para sua casa, a missão dela foi ajudar para ser ajudada. Um testemunho dos espias, que é o tópico 3, né? Raabe, quando ela vai falar, nós lemos lá no versículo de número, Josué capítulo 2, versículo 11, que Raabe reconhece quem é o Senhor. E isso traz conforto para aqueles homens, para aqueles espias, porque eles estão vendo que eles estão lidando com uma pessoa que conhece o Senhor e é temente, e eles vão fazer com que aquela mulher seja abençoada. Nesse momento, o tópico 3 vai falar Raabe, uma heroína da fé, uma mulher de fé, o primeiro tópico. No tópico 2, vai dizer uma mulher de estratégia. Raabe esconde aqueles homens, vamos colocar aqui que ela descumpre a lei de Deus, porque ela mente. Mas o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Ela fez aquilo para abençoar aqueles homens de Deus. E há muitas situações que não necessariamente eu e você vamos mentir ou ter que omitir alguma coisa. A palavra de Deus fala que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. A palavra de Deus diz para que nós não façamos nada que nos leve ao pecado. Ou seja, a mentira ela é uma consequência de um ato mal feito. A omissão ela é uma consequência de um ato mal feito. Então, se você não quer mentir nem omitir, não peque antes, ok? Então fica a dica. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias sobre nós. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, por isso, nós temos essa oportunidade, que mesmo vacilando, errando, o Senhor nos traz de volta à essência. Então, evite de pecar. Aquela mulher era uma mulher de estratégia, por quê? Porque ela contava com aqueles homens para a sua salvação. E o tópico 3 vai falar a mulher do fio de escarlate. Aí algo interessante. O fio de escarlate. Quando aqueles homens vieram para destruir aquela cidade e as muralhas derrubaram e etc., eles falavam assim: Raabe, para que você e a sua família seja salva, pendure um fio de escarlate. Era um pano vermelho sobre a sua porta, sobre a sua janela. Lembrando 40 anos atrás do Egito, quando Deus fala com Moisés o seguinte: mata o cordeiro, aí bota o sangue aí nos umbrais das portas, né, para que o anjo da morte não mate os primogênitos dessas casas. E assim, mais uma vez, isso faz relembrar a obra redentora de Jesus. O sangue do cordeiro, o fio de escarlate, estava sobre aquela casa
para que houvesse salvação. E o que eu digo para você, jovem, que haja um fio de escarlate sobre a tua casa, para que haja salvação, para que esse vírus não te atinja. Amém? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Então é isso que nós precisamos fazer. Raabe, ela foi uma mulher tão abençoada que ela se converte ao cristianismo, ao evangelho, né? Vamos colocar assim, e ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela se casa, tem filhos e vai gerar Boaz, que Boaz vai se casar lá na frente com Ruth e vai nascer Jessé. E aí segue-se a descendência de Jesus, depois vem o rei Davi e por aí vai. Então, é isso que Deus faz. Ele muda a nossa vida por completo. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus fale contigo. Quero ler contigo a conclusão. Diz assim, ó: o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Né? Deus te abençoe, continue falando contigo. Essa foi a aula 3, preparativos para a conquista. Se prepare, Deus tem conquistas para você. Amém. Diz assim, ó: eu amo a escola dominical. Muito obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus.